Oi, gente, boa noite. Vamos começar agora a nossa segunda aula da semana sobre direito processual penal no que tange o conteúdo competência criminal. Na aula de ontem, nós analisamos pontos, nuances muito importantes acerca deste conteúdo e hoje daremos continuidade utilizando esta metodologia. Não obstante, semana que vem, o nosso encontro de terça-feira será por meio de videochamada, né? Utilizando aí as plataformas disponíveis para que possamos ter um encontro telepresencial. Gente, hoje vamos falar quanto às consequências da incompetência absoluta e relativa. Peço que vocês acompanhem aí no quadro. Imaginem que eu estou aí do lado, explicando, gesticulando, só que infelizmente eu não tenho aqui um cameraman e eu preciso filmar. Acho que filmar o quadro é mais importante do que eu aparecer propriamente dito. Bom, primeira consequência da declaração de incompetência absoluta e relativa. Vamos sanar todas as dúvidas que porventura os senhores tenham até o presente momento. Primeiro, não acarreta a extinção do processo. Por que a senhora colocou esse efeito, professora? Porque ainda existe uma tendência doutrinária minoritária que afirma que quando o processo é conduzido pelo juiz incompetente, seja ele absoluto ou relativo, essa incompetência acarretaria a extinção do processo, ou seja, o processo seria extinto, ele não seria existente e deveríamos começar um processo do zero. Nada poderia ser reaproveitado, nada teria validade naquele processo. Não é esse entendimento atual da jurisprudência e da doutrina majoritária. Por quê? Porque nós entendemos que pelo simples fato de o juízo incompetente ter jurisdição, ou seja, ser um órgão pertencente do Poder Judiciário em razão da jurisdição una, que nós já estudamos, o processo não teria que ser extinto, porque esse órgão ele tem jurisdição. Porém, quanto à repartição de competência, seja constitucional ou infraconstitucional, assim sendo respectivamente absoluta ou relativa, deve-se seguir esse regramento. Então, não vou dizer que o processo será extinto, ele será apenas nulo, né? Mas vamos ver o que será nulo propriamente dito. Mas até o momento a informação importante ele não vai ser extinto. Qual é o primeiro efeito? Ele deverá ser remetido ao órgão competente, ao juízo competente. Então, assim que a nulidade for detectada, deve o juízo incompetente, que está naquele momento atuando na causa, remeter os autos ao órgão, ao juízo competente por meio de uma decisão interlocutória. Então, esse é o efeito primeiro que deve ocorrer no que diz respeito à incompetência absoluta ou relativa. Isso nós retiramos da lição dada no artigo 567 CPP. Beleza, gente? Então, lá diz que os autos declarados a incompetência pelo juízo deverão ser remetidos ao órgão, ao juízo competente, né? Através de uma decisão interlocutória e não propriamente dito extinguir o processo. Maravilha. Vamos continuar, então. Aí, aqui no item 2.2, eu faço a seguinte pergunta. Mas qual a consequência do reconhecimento da incompetência? A anulação dos atos decisórios ou probatórios? Aí eu quero saber de vocês. Dentro do processo que foi declarada a incompetência absoluta e relativa, o que vai ser anulado e o que pode ser aproveitado? Então, aqui nós temos que observar 3 pontos importantes que eu selecionei. A lição da doutrina, da jurisprudência e desse julgamento do HC que complementa a lição da jurisprudência. Vamos primeiro compreender o que diz a doutrina quanto à consequência da declaração de incompetência absoluta ou relativa. A doutrina diz que o artigo 567 do CPP somente se aplica à incompetência relativa. Ou seja, vamos ler o que diz o 567 para os senhores compreenderem o que eu estou dizendo. Eu vou passar aqui de mão para ler aqui na minha lei.
Cadê, gente? 567. Minutinho. Ai, não é aqui. É aqui. A incompetência... Ai, deixa eu organizar. Vamos lá. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. Então, no 567, acredito que por uma falha, ou não, né, gente? Porque nunca nós temos 100% de certeza o que o legislador quis dizer com aquela escrita. Então, a doutrina interpreta o 567, que não faz distinção entre incompetência relativa e absoluta. O 567 só diz o seguinte: quando for declarada essa incompetência, anula-se somente os atos decisórios. Só que a doutrina vem e interpreta o 567 e aplica uma interpretação que restritiva. Está dizendo que o 567 disse mais do que gostaria de dizer. A doutrina majoritária entende que ele quis se referir somente à incompetência relativa. Então, para a doutrina, quando é declarada a incompetência relativa, eu anulo somente os atos decisórios. Em contrapartida, quando se trata da incompetência absoluta, anula-se tanto os atos decisórios e também probatórios. Aqui eu tenho a produção de provas, né? Oitiva, busca e apreensão, todas as produções probatórias que houveram no curso do processo também seriam anulados com a declaração da incompetência absoluta. Esse é o entendimento da doutrina. Bom, a jurisprudência tem entendido de modo diverso. A jurisprudência considera o 567 do CPP, mas como o 567 do CPP não fez distinção e houve essa dúvida dessa interpretação restritiva da doutrina, a jurisprudência usa, em harmonia com o 567, o 113, parágrafo 2º do CPP, só que esse CPP é o CPP antigo, tá, gente? Esse 113 do CPC, antigo, dizia o seguinte, ó: declarada a incompetência absoluta, somente os atos decisórios serão nulos. O dispositivo do novo CPC que substitui esse 113 é o artigo 64, parágrafo 4º do novo CPC. O que o 64, parágrafo 4º do CPC novo diz? Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que nova seja proferida. Gente, então, interpretando o novo dispositivo do Código de Processo Civil de 2015, entendemos que no processo civil somente continuarão sendo anulados os atos decisórios. Mas aqui ele trouxe uma informação adicional. Esses atos continuarão produzindo efeitos até que um novo ato seja editado pelo juízo competente. Perfeito. Só que aqui ele coloca salvo disposição em contrário. Então é isso que a jurisprudência tem adotando, né? A jurisprudência vem adotando que somente os atos decisórios serão nulos, salvo, em cada caso específico, se o juízo, né, competente, decidir de modo diverso. E aquelas decisões que foram proferidas pelo juízo incompetente continuarão produzindo efeitos até que uma nova seja prolatada. Essa é a redação do artigo 64, parágrafo 4º do novo CPC. Bom, além do mais, a jurisprudência entende que atos probatórios podem ser ratificados. Então, no caso da incompetência absoluta também, se ela foi reconhecida lá no finalzinho do processo, somente os atos decisórios serão nulos, né? Precisarão de nova edição, mas os atos probatórios serão ratificados. Bom, para complementar esse entendimento, gente, o que é ratificado? É como se eu analisasse o ato probatório e dissesse, não, eu concordo, está correto, eu faria a mesma coisa. Nesse sentido que é ratificar, né? Você convalidar aquilo que já foi praticado como se por você o fosse.
Bom, complementando o entendimento já da jurisprudência, nós temos o HC número 83.006 lá de São Paulo. Nesse HC, o STF ele entendeu que a ratificação dos atos probatórios sempre foram autorizados, sempre foram permitidos, correto? Mas a ratificação, ou seja, a convalidação, também pode se dar para o recebimento da denúncia. O que acontecia com a denúncia? Vocês sabem que quem denuncia a denúncia, né, ação penal pública, pertence ao Ministério Público. Ele que é o titular dessa ação. Então, ele que vai denunciar. Então, quando o Ministério Público denuncia no juízo incompetente, o que acontece depois? Essa denúncia precisa ser convalidada pelo promotor natural, né? Pode ser um procurador da República ou até um outro promotor que atua em outra instância. Só que quando é dentro do Ministério Público